Lili, é assim. Se eu te der agora, na live, alguns nomes de algumas ervas que são bem comuns aqui nos nossos trabalhos aqui, na nossa cidade. Eu acredito que até no resto do país também sejam ervas bem comuns. Você conseguiria dizer pelo menos uma característica básica do tipo, por exemplo, arruda. A arruda é bom para descarrego porque ela é uma erva solar. Pronto, acabou. É só isso que eu queria. Se eu der algumas ervas, você consegue fazer isso? Mesmo que o pessoal depois tenha que assistir de novo para poder... Não tem Pode problema. Ser? Manda, vamos ver se eu sei de todas, né? Vamos ver quais são. Não, que tu não souber também, fala, não, essa daqui eu não sei, beleza? Então vamos começar pela basicona. Alfazema. Alfazema é energia lunar, porque ela trabalha transformação, transmutação. Não por vários motivos, né? É uma energia que trabalha a transformação lunar, porque ela muda de comportamento conforme ela vai envelhecendo. Então, por exemplo, você tem uma energia de atividade quando você acaba de colher a alfazema. Você tem uma energia de expansão quando ela está assim, entrando em processo de florada, que você colheu ela na florada. Você tem energia de lua cheia. E quando ela começa a decompor, que é quando eu gosto mais, ela tem energia de lua minguante. Então, ela trabalha essa energia de transformação e transmutação por causa dessa ligação que ela tem com a lua. Ela é também uma erva que liga ao sol por causa do temperamento da erva, né? Ela tem um temperamento de acalorar e amansar. Então é como se fosse uma água quente. Então você tem esse temperamento. Beleza. Próximo. Manjericão. Eu sei que tem um monte de tipo de manjericão. Mas... Não, mas tem a energia básica é a mesma. Energia de alegria, de dinheiro. Uma energia, porque ela trabalha... É erva de Oxum, né? Vamos lá, que ela trabalha... E beleza, é erva da comunicação, porque ela tá ligada direto a Mercúrio. É uma energia Presta atenção, Eduardo. Você fala! Oi? Presta atenção. Não, é um amigo nosso, Eduardo Ruas, tá por aqui. Você falou uma palavrinha aí, que se encaixa comigo e com ele ao mesmo tempo. Eu falei, presta atenção, Eduardo, presta atenção. Ela é uma erva que faz você falar. Ela é uma erva que ela não é uma erva solta-língua, que nem a hortelã. Porque a hortelã, ela te traz a inconsciência. Você fica em pré-estado de dormência, tá? Por isso que você solta a sua língua. O manjericão, não. O manjericão, ele faz você contar as coisas, que você tá alegre, você faz, e você fala. Ela atrai o dinheiro porque ela te traz atividade. Então, ela tá ligada muito com... Mercúrio, e você tem uma irradiação solar nela por ela ser uma erva quente, né? Você tem uma energia quente na erva. E o legal dela, quando você precisa, assim, de um impulso extra, ela tem um pouquinho de Marte, porque é uma erva que tem um pouquinho de água. Então, você tem uma energia meio ácida e, ao mesmo tempo, alegre na mesma erva. Então, você pode trabalhar expansão, alegria, felicidade, mas quando a pessoa tem dificuldade de falar, você mete manjericão na pessoa, até para você defumar ambiente, por exemplo, que você precisa que as pessoas conversem. E sem contar que o manjericão tem uma outra função também. Quando você está com dificuldade de dormir, você pode fazer um chá de manjericão para você tomar, que ele te dá uma relaxada. Mas é um manjericão em específico. Tem um manjericão roxo. É o manjericão que serve para isso. Ele é específico para isso. Você pode fazer da flor ou da folha. Quando você está numa crise de ansiedade e não consegue dar o gatilho da glândula para você poder dormir, o manjericão roxo permite que você se desconecte. Não é que você vai tomar, tipo, Rivotril, tomar e desmaiar. Não. Mas ele estimula algumas partes do seu cérebro que ele... Sabe o nosso botão liga e desliga? Ele facilita... Ele é o óleo daquele botão que você dorme mais fácil. Desengripante. É o desengripante. Como é que é o nome daquele negócio aqui? WD-40. WD-40 do cérebro. Então, você toma ele morno, de preferência sem açúcar, para você... E ervas frescas, você não ferve, tá? Você ferve a água. Como é que é ferver? Não é tirar todo o oxigênio da água, não. Ela abriu fervura, você desliga.
Põe a erva e abafa. Põe a erva e abafa. Daí ela vai fazer o processo de decocção. Ela vai puxar tudo, e aí quando ela tiver de quente para morna, você coa e bebe sem açúcar, para você usar ela terapeuticamente, tá? Boa. E ervas secas você ferve para você hidratar e tirar o quase nada ervas que ela secas tem. E raízes, né, tubérculos. Então as raízes você tem que macerar e ferver, porque senão você não tira nada delas. Não tira nada. Bom, Você então nós falamos, nós já aprendemos um pouquinho a respeito da alfazema, já aprendemos um pouquinho a respeito do manjericão. Você já deu uma pincelada ali pela hortelã, já falou que a hortelã tem essa coisa, né? O hortelã é Saturno. Ele é Saturno, Oi? só que ele é um Saturno linguarudo, né? Ele é o Saturno que faz você falar. Porque ela é tudo que pica no geral, e se ele pica o picante está relacionado com Saturno, e o que arde é Marte. Então, por exemplo, tem coisas picantes que você, por exemplo, tem determinadas pimentas que elas são Saturno. Mas tem determinadas pimentas que elas são Marte, por ela arder mesmo. Agora, as picantes, como algumas ervas, por exemplo, Comigo Ninguém Pode, é Saturno, que ela pinica. É Saturno. É erva que pinicou, incomodou, tirou você do seu estágio de conforto, que está fazendo você fazer, são ervas saturninas, que elas vão fazer você fazer. Você gostando ou não. Você não quer subir na vida? Você não quer ir para frente? Você tem que sair da sua zona de conforto. Então, ela vai fazer você fazer isso. Tá. Agora, as ervas marcianas, não. As ervas marcianas, elas vão te dar energia para você fazer isso, nem que seja uma energia de guerra. Agora, então, vamos para a próxima. Alecrim. Alecrim é erva solar. Alecrim, eu gosto tanto do alecrim. Ele te dá... eu gosto do alecrim, gente. E ele é um alecrim... Eu falo que o comportamento do alecrim é assim. Cheguei. Se você tá num lugar que você precisa marcar presença, você precisa... Só que ele não é a erva palhaço, né? Que nem é o orégano. O orégano é a erva palhaço. O alecrim, não. O alecrim, ele fala assim, cheguei. Ele é quase uma erva leonina, entendeu? Ele, cheguei, tô aqui, olha, o negócio é assim, é o negócio assado. Então, você tem muito sol na erva, no alecrim. Porque e é engraçado que o alecrim, existem duas conversas dentro do alecrim. Eu andei estudando isso e comecei a ver que é realmente o inverso do que eu conhecia, né? Você tem o alecrim como subir pressão. O alecrim é uma erva quente, ele vai subir tua pressão. Tá, quem é grávida não pode tomar alecrim. Na verdade, não. O alecrim, ele não sobe pressão nenhuma. O alecrim, ele regula a pressão. Opa. Por quê? Porque ele é uma erva que pica, que arde. Ela é picante ou ardente? Ela é uma erva que pica. Ela vai fazer... que pica. Ela é uma erva que pica. Então, ela vai fazer você ter seriedade naquilo que você está fazendo. Então, ela não é aquela coisa que você fala assim, gente, cheguei. Não, vamos lá fazer. Vamos lá resolver. Entendi. Tem que fazer o negócio acontecer, vamos lá. É para baixar a pressão? Vamos baixar a pressão. É para você... E ela é uma erva que ajuda, principalmente na época de descarrego, porque ela faz assim, é para tirar, vamos arrancar. Você não vai lá cortar, você não vai lá só lixar a unha, você vai lá e corta. E, tá ruim que tá rachada. Vai lá, não adianta remendar, não. Corta, que vai nascer uma melhor. Trata seus dedos, que vai ficar melhor. Então, ela ajuda nesse processo que quando você precisa tirar, sem mexer na sua energia. Esse é o bacana do alecrim. Porque ele vai tirar, ele vai transformar, ele vai arder, ele vai fazer você se mexer, mas ele não vai tirar o que é teu. Por exemplo, você acabou de fazer uma iniciação. O alecrim, ele não vai mexer em nada que você não possa trabalhar. Por exemplo, quem está em processo aí que fala assim, tô com um problema amoroso, tô brigando muito em casa. Geralmente eu falo para a pessoa, toma um banho de espada de São Jorge. Eu tô meio ruim no trabalho. Opa, não toma de espada de São Jorge não, porque ela vai cortar, inclusive, seu dinheiro. Então não mexe com espada de São Jorge não, porque espada de São Jorge ela é saturnina. Então, tira ela do seu caminho. Então, aí já preciso mexer com outra coisa. Tá bom, então vamos para o alecrim.
Ele vai ajudar a mexer, a tirar, e você põe aí uma arruda junto, que a arruda é a nossa vovó, né? É a nossa vovó Lua, né? Que ela é... E ela é a lua barrenta, aquela lua chata, né? Que ela fala assim, olha, você quer flor bonita, você vai ter que pisar no barro. Então vai lá, limpa a casa, faz tudo que você tem que fazer, depois você vai lá e passa o piso. Ou vai lá e cimenta o lugar que você tem que andar. Ela é aquela que faz assim, olha, vamos, já que é para mexer, para curar, para limpar, para arrancar, vai primeiro pisar lá na lama, lá. Uhum. Então, a arruda, ela é muito... ela tem duas características, né? A arruda, ela trabalha muito o estímulo do inconsciente e traz os seus bichinhos lá, o seu lado escuro para fora. Ela traz isso, por isso que ela é muito usada nos benzimentos, porque se tem algum quebranto, vulgo, amiguinhos espirituais que não sai das crianças, dos adultos, você pegou a arruda, não fica ninguém mais perto. Por que existem as combinações lindas? Arruda, alecrim e comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode, não é quase ninguém que usa. Você tem alecrim, arruda e... Guiné. O guiné, ele é Marte. Ele vai arder de alguma maneira e ele vai arrancar. Ele vai fazer você tirar essas coisas de perto de você. Então, são coisas que ardem, que queimam, que curam. O manjericão, ele vai fazer aquela água para lavar o remédio, sabe? O famoso mertiolate, ele vai lá e põe o mertiolate em cima. Por isso que você usa elas combinadas. Por que quando você não está muito ruim ou não tem problema do seu dinheiro ser comprometido, você mete uma espada de São Jorge, por ela ser saturnina, e ela tem uma coisa muito bacana. Quando você chacoalha a espada de São Jorge, ela emite oxigênio. Quando você chacoalha... Por que muita gente chacoalha na hora do benzimento? Porque, geralmente, os espíritos, né, exatos, vamos dizer assim, né? Essa energia que densa, ela tem muito gás carbônico, ela te sufoca demais, e você chacoalha, você limpa o ar, faz com que a pessoa respire melhor. E isso que está aí à volta dela, ela consegue dissipar e andar melhor, ela consegue seguir em frente. Que é uma das pautas que eu estava escrito aqui, o comportamento de cada erva, e a erva como oráculo. Tá, agora eu vou para minha última erva. Não é que eu só use essas, mas é que eu não quero ficar. Não. Eu quero falar de outras coisas também. Não tem jeito. Eu sei disso. Então, a última erva agora: o tabaco, fumo de rolo. Todas as coisas que eu uso, e o pior não, melhor, né? Que eu tenho uma entidade que ela benze com tabaco e couve. Quando é pra cura, ela vem benzer com a couve. Quando é para expurgar alguma coisa, ela benze com tabaco. E o tabaco é Marte. Couve mesmo? Couve mineira? Couve mineira. Couve manteiga, é. Nossa, não tem coisa melhor para benzimento, inclusive doença de sangue, câncer, essas coisas assim. Você pode benzer com couve de boa, que ela vem puxando tudo, fica fedendo couve. Nós fizemos, além do conhecimento que a Lili já tem com benzimento também, nós fizemos o ano passado, ano retrasado, né, um curso de benzimento com um amigo nosso, que ele trabalha a linha grega, né, e o curso dele é denominado benzimento de Asclépio. E uma das ervas que é usada no benzimento de Asclépio é a folha a rama da couve, né? E a rama da cenoura. Da cenoura. Que é para você tirar essas coisas ruins. E ela é Marte, né? O tabaco, ele é Marte. E é engraçado, ele não é só Marte. Porque você pega na folha do tabaco. Do tabaco, ela é áspera quando você passa a mão nela. Ela é meio grosseirona. Então você tem... Isso. Né? Você tem a Marte, por ela ser aquela folha guerreira, áspera. Você tem a folha de Saturno, por ela não é todo mundo que sabe lidar, senão você acaba se cortando com a própria folha de fumo, né? E você tem um pouco da delicadeza da Lua, né? Por ela ser uma folha bem fininha. Você trabalha muito o tabaco também, energia terra, né? Porque ela é usada muito no xamanismo. É que terra não, né? Não.
é energia do ar. O tabaco é ar. O tabaco é ar. Eu acho que o tabaco ele trabalha muito ar, fogo e terra. Pode falar. Diga. Então, assim, no caso específico do tabaco, nós temos maneiras diferentes de utilizar. Então, aqui, eu não sei como é que vocês chamam aí, mas aqui em Petrópolis a gente chama de folha de fumo. Que é quando tá o pé de fumo, né? O pé de fumo. Perfeito. Então a gente chama de folha de fumo. Então, a folha de fumo, a gente tem uma maneira de usar. Tem gente que pega ela, esquenta um pouquinho no fogo, coloca em cima de uma ferida, sei lá, coisas desse tipo. Tá? A folha de fumo. Eu nunca vi alguém falar que faça chá. Nunca vi. Não Também sei nunca se vi. Faz isso. Também nunca vi, não. Então, Nunca vi. geralmente são usos externos, Vou né? pesquisar. São usos externos. A gente fala, todos os tipos de ervas que soltam algum tipo de leite, você não ingere. Beleza. Tá, e aí depois você seca esse cara e fabrica uma outra coisa que a gente chama de fumo de rolo. Né? E esse fumo de rolo, quando ele é fabricado, ele muda a vibração original da erva ou não? Muda. Muda. Tá, então a erva original seria Saturno. Não, Marte. A erva original é Saturno, porque ela é áspera. Saturno. Tá. Saturno ou Marte? Quando ela... Saturno. Só que ela não é uma erva só, né? Ela não é um planeta só por causa da qualidade dela. Ela é áspera e, ao mesmo tempo, ela é difícil de lidar. Então, você tem o Saturno e Marte. Por ela é difícil de manipular. Beleza. Então, você tem aquela... A central dela é Marte. A central dela é Marte por ela ser áspera. Ela é áspera. Marte ou Saturno? Você acabou de falar por ser Marte. Perdão. É Marte. Então, beleza. Ser áspera. Então, ela é Marte e ela carrega traços de Saturno. De Saturno. Ótimo. Beleza. E aí eu fiz o fumo de rolo. Quando você faz, é só Saturno. Aí é só Saturno, que eu vou cortar e vou colocar no meu cachimbo e vou fumar. Ou vou desfiar ele e vou fazer cigarro de palha. Só Saturno. Ele só tem uma característica, só uma. Ele não tem as outras características de arder, picar, não. Ele só ganhou aquela característica. Porque ele não está sozinho, né? Quando você fez o fumo de rolo, você tem outros componentes que transformam o fumo de rolo. Então, você tem uns que usam mel, tem uns que usam melado, tem uns que usam alguma seiva. E aí é isso que transforma ele em Saturno. Porque os componentes que vão nesse ingrediente transformam... Chocolate que eu estava falando. Ele é jupiteriano, só que quando ele passa a ser chocolate mesmo, porque ele vai leite, essas coisas tudo, ele vira lua. Uhum. Ovo. Você tem duas características dentro do ovo. Você tem Sol e Lua no mesmo alimento, direto. Gema, Sol, clara, Lua. Você tem no mesmo alimento. Já colocaram um apelido no Roberto Mundstein. Profissão... Não, Não, é o meu site. Profissão Transformação é o meu site. Ah, tá. É o meu site. Não é apelido, não. É meu site mesmo. É porque eu tô mudando o nome do meu canal. Meu canal, por enquanto, tá Roberto Mundstein Profissão Transformação. Eu quero ir caminhando devagarinho para mais tarde ser conhecido só como Profissão Transformação. Mas mais tarde, não agora. Por enquanto, o Roberto tá bom. O Roberto tá mantendo aí um bom nível de audiência. Tá bom, por enquanto. Mas olha só, vamos lá. Agora eu queria falar de um outro assunto com vocês, que são os cursos propriamente ditos. O casal Lili e Marcelo, vocês dois, vocês têm cursos próprios ou vocês só fazem os cursos da Tânia? Não, nós temos cursos próprios. Os cursos próprios de vocês são EAD ou não? Hoje está sendo tudo EAD, né? Por enquanto, EAD. A Lili, por exemplo, ela dá o curso de tarô, EAD. Eu dou o curso de magia com dragões, EAD. Tem um outro curso que ele tinha na Casa de Bruxa também, e que eu fui um dos alunos na Casa de Bruxa, e que eu pretendo começar agora uma turma em breve, que é o de operador de mesa radiônica cósmica. Eu dou o curso de feitura de amuletos, né? Baseados na sua força pessoal. Então,
É um cursinho meio rapidinho, mas é bem bacaninha. Bem bacaninha. E eu tenho uma iniciação à feitiçaria. É bem pinceladona, né? Quem quer começar, que é onde eu faço a diferença entre bruxaria e feitiçaria. É onde eu Porque explico que alquimia vocês fazem o tempo todo. Esse negócio de poção de vocês é alquimia pura. Alquimia o tempo todo. A gente está para lançar o curso de poção. A gente está formatando o curso de poção ainda. Porque o curso de poção ele vai demorar um pouquinho, porque você precisa dar uma introdução para as pessoas sobre magia, né? E não tem como fugir. O curso de poções, ele não seria um curso rápido, né? Ele seria um curso aí mais lento, porque você precisa ensinar um pouco de tabela lunar. Por quê? Vamos lá. Quando a gente fez as nossas poções, né? Nos dias da feitura das poções, a gente segue alguns ritos, né? Um deles, a gente escolhe o horário do corte das plantas, né? Depois a gente passa para um horário só da água, que é para a gente colocar as ervas dentro das garrafas, fazer as rezas que a gente faz, e depois a gente escolhe um horário saturnino só para poder deixar elas no processo de extração. E a gente reza, a gente limpa, a gente separa, a gente procura... Eu tenho o rito de lavar as mãos, né? Para a gente poder fazer para uma erva não contaminar a outra. Então, a gente tem todo um processo para a gente poder fazer isso. Nós fazemos o nosso benzimento. Por quê? Porque todo mundo que receba ela, não importa como você vai receber, que você tenha algum tipo de bênção. Isso não impede que você ressignifique o benzimento que você quer. Por exemplo, galera da Umbanda, galera do Candomblé, tem um jeito de cortar a erva, tem um jeito de macerar a erva. Você pode benzer a erva para fazer algo que chega mais ou menos 1% do que vocês fazem. Entendeu? Porque eu sei que tem tudo isso. Eu estou estudando, estou tentando, porque por enquanto a minha dislexia não está permitindo ainda que eu entenda muito bem disso, né? Estou estudando espargeria. Então, troço difícil pra cacete. Eu falo, a parte da espargeria, a gente já vai mais fundo ainda na alquimia, né? Porque aí você já começa a trabalhar. Hoje, para você entender, a gente extrai os princípios da erva com um álcool de cereais. Então, a gente compra um álcool de cereais potável e aí a gente faz a tintura. Então, o álcool extrai todas as substâncias. Só que a gente percebeu que tem algumas ervas que o melhor processo seria você fazer a extração do óleo dela, por exemplo. Então, aí você já entra num processo de espargeria mesmo. De espargeria. E você acaba tendo que aquecer ou utilizar energia solar. Você faz alquimia, porque a espargeria ela é a alquimia mesmo. E é um troço difícil, demorado e caro, porque você tem que ter os queimadores, os vidros, o processo da horário do lugar que você vai comprar a erva, onde que você tirou. Bom, a gente tem que montar um laboratório. Por quê? Porque eu tenho algumas clientes que têm problemas que não pode ter contato com álcool nem nada, e isso não serve para elas. Ou eu ensino para elas como elas extraem manualmente sem o veículo, ou eu tenho que criar alguma coisa que eu consiga extrair a substância. Lembrando que quando a gente extrai substância de planta, se você não tiver nenhum conservante, ela apodrece. No caso da nossa tintura, o conservante é o próprio álcool. É o próprio álcool. A gente está estudando também um outro processo de fazer tintura, que ao invés de você colocar a erva no álcool, você coloca a erva na glicerina. E essa ainda não é para você beber, porque você não pode beber nada glicerinado. Existe um outro processo aquoso, que ele vai um tipo de conservante, que a gente está estudando qual o melhor conservante que mexe o menos possível, o extrato, né? Tem os extratos que a gente tira, mas a gente está valendo, sempre tem alguma dosagem alcoólica. Porque, só para você ter uma ideia, por exemplo, os florais. Para quem não sabe, o floral, o que conserva o floral é o brandy, que é o conhaque puro de vinho. Então, você tem que ter uma base alcoólica para você seja 1 ml, porque senão apodrece.
E aí, se você pega, por exemplo, um alcoólatra em tratamento. O alcoólatra em tratamento, ele não pode usar nem o floral, nem o nosso produto hoje. Porque ele corta totalmente o álcool da vida dele. E você corta, quando você está, principalmente pelos princípios do AA, né? Você não pode ter nada. É como vir uma religião. Para você ter uma ideia, a gente tem conhecidos que são alcoólatras em tratamento, que quando eles vêm em casa e a gente vai cozinhar uma carne, por exemplo, eu adoro misturar, eu faço a minha alquimia da cozinha, né? Eu adoro colocar um vinho para cozinhar a carne, o frango, colocar uma vodka em determinadas, né? Quando essas pessoas vêm aqui em casa, a gente não põe nada disso. Eu só trabalho com erva, não coloco bebida nenhuma. Nada, nenhum veículo. Mesmo você sabendo que vai cozinhar e vai eliminar todo o álcool, fica a lembrança da bebida. Então a gente está testando alguns óleos, algumas coisas que a gente vai tentar fazer alguma combinação de ervas. Eu ainda não tenho essa informação. Depois a gente pode conversar com o nosso amigo que falou aí que ele é engenheiro agrônomo para ver essa parte da conservação sem álcool. Sem álcool. Eu tenho que montar uma poção para algumas pessoas, né? Elas são baseadas de intuição, que estimule mais a intuição, só que sem o veículo. A gente sabe que existem determinadas ervas que vão dar esse efeito de conservante. Só que você precisa ver se você vai misturar uma erva com a outra, você não vai alterar o princípio do que você queria. Por exemplo, um excelente conservante, excelente para qualquer coisa que você for fazer. Óleo de alecrim. Se você colher o alecrim fresco e macerar, ele vai soltar uma química que vai fazer com que tudo que entrar em contato com ele mantenha a conservação, porque ele é fungicida, ele é antibactericida. Então, você tem tudo isso nessa erva. O problema é que tudo que você comer tem gosto de alecrim, tudo que você beber tem gosto de alecrim. Tem um outro conservante também, que é o mel, né? Nós temos uma poção nossa, que é uma poção para amor, mas ela trabalha que é o carro-chefe nosso, né? Ela não trabalha aquele amor, só o amor carnal. É a sexualidade. Ela vai trabalhar o amor carnal como? Vai trabalhar a sua sensualidade, vai trabalhar a sua autoestima, sua sexualidade. A pessoa que está com autoestima, ela brilha. A partir do momento que ela brilha, ela atrai, né? Essa poção é o nosso mel de Afrodite. O mel de Afrodite, ele é uma mistura de mel silvestre com flores específicas, frutas específicas, raízes específicas. E ele leva 1 ano para ficar pronto. Porque ele precisa azedar por completo. Antes disso, se você deixar ele por 1 mês, ele já pode ser consumido. Mas o ideal é que ele envelheça por 1 ano para ele extrair azedar tudo que precisa azedar, fermentar tudo que precisa fermentar, aí ele fica no ponto. Para você ter uma ideia, depois de 1 ano, ele chega a lembrar um hidromel. Caramba! E aí, meu filho, cada vez que a mulherada toma esse remédio, esse mel, olha, é só tiro, porrada e bomba. O horário permite, não vou falar palavrão, mas o horário permite determinados comentários. A Lili costuma dizer que essa poção mel de Afrodite é o famoso fogo no priquito. Fogo no priquito. Opa! A mulherada ama. Ele é aromatizado, ele é super cheiroso. Tanto é que a gente diz o seguinte: se o casal, se a pessoa é sozinha e ela precisa atrair alguém, ela vai tomar sozinha. Agora, se é um casal, tem que os dois tomar. Toma os dois. Tem uma história. Ai, meu Deus. Uma vez acabou o açúcar aqui em casa e eu tava no meio da receita. Eu falei, tem um tiquinho de mel de Afrodite? Vai ser o suficiente para adoçar? E tem outra essa receita fermentando? Beleza. Mas aí a gente consome, não tem problema, né? Consumiu o bolo. Veio uma cliente aqui em casa, porque ela queria passar atendimento presencial. E aí veio, reclamou, chorou. Você lembrou que tinha mel de Afrodite no bolo que você serviu? Nós fizemos nosso café, né? E servimos o café com bolo para ela. O café, beber, servir. Mas o marido dela começou a ter um chilique. Uma crise de ciúmes, um chilique. Um chilique. Tipo, você vai assim,
Você vai assim na academia. Ela sempre usou aquelas roupas. Ele começou a reclamar do decote, começou a reclamar que a roupa estava colada demais, né? Se ela ia daquele jeito, por que ela estava penteada daquele jeito? Essa mulher passou a mão no telefone e ligou para Lili. O que tinha naquele bolo? Não, ela nem sabia que era bolo. Não, eu estava tudo bem. Do nada, o fulano começou a discutir comigo. Do nada, ele falou, nunca se... Ele tá me traindo. Aí eu joguei. Eu falei, não, ele não tá te traindo. Ele começou a conversar, reclamou. Aí eu falei, vem aqui em casa. Ela, por quê? Eu falei, porque você comeu a porra do bolo com mel de Afrodite, uma receita de macumba que eu fiz aqui em casa. E desequilibrou ele. Porra, você tá em evidência e ele não. Vem aqui em casa buscar o bolo. Aí deu uma operação de bolo, para ele dar bastante mel, assim. Levou o bolo com mel de Afrodite pro marido. Aí o cara comeu, acabou o problema. Equilibrou a energia dos dois de novo. Puta, ô Lili, faça isso não, Lili. Pois é, meu filho. Olha, e eu sei que esse dá B.O. Sempre, isso eu falo pra pessoa, você tá mal, você não tá ficando bacana, tome só um pouquinho. Você toma uma colherinha de chá lá e beleza, só pra você ter um up. Seu marido tá reclamando muito, você vai lá e bota no café, faz um bolo, serve no sorvete, aí fica todo mundo bem, vocês param de brigar, fica todo mundo legal, faz um sexo legal e acabou. Agora não me inventa de tomar todo dia, nem toda hora, nem todo momento que você vai dar ruim pra você. Não, tem uma conhecida nossa que a gente falou pra ela o seguinte, é uma colherzinha de café por semana. Ela tava tomando uma colher de sopa por dia. Ela falou, mas tá muito estranho, tá todo mundo brigando comigo à toa. Eu falei, por que será? Falei, será que é só as... Eu falei, vou até adivinhar. Todo mundo não. As mulheres brigando com ela e os homens babando. Ah, meu pai. Ficou com a energia de Afrodite em evidência.